Hoje nós vamos falar sobre uma aula de física. Basicamente, são 3 videozinhos que mostram como a física quântica evoluiu e se aproximou da espiritualidade. Então nós vamos entender o que é o campo quântico que rege a nossa cocriação. Lembrando que, como sempre, eu espero que vocês deem um like se gostarem. Eu fiz de uma maneira bastante lúdica esses videozinhos e contando a história da física quântica e como chegamos aqui e o que ela influencia a nossa vida. Então vamos ao vídeo. Clara, uma estudante curiosa e apaixonada por física, embarca em uma viagem a Copenhague, onde uma das mais renomadas universidades do mundo a aguarda. Ao adentrar suas instalações, ela é transportada em espírito para 1927, ano emblemático do Congresso de Solvay. Neste encontro memorável, gigantes da ciência, como Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger e Marie Curie, se reuniram para discutir os mistérios universais que desafiam a percepção humana. Clara imagina estar entre esses luminares, observando as calorosas discussões que transcendem o entendimento comum, levando-a a um mergulho profundo no campo quântico, um oceano de energia que conecta todas as coisas. Desde o famoso experimento da dupla fenda até as propostas audaciosas sobre a dualidade onda-partícula, os físicos procuram uma compreensão sobre este tecido invisível que forma a realidade na qual vivemos. Ela reflete sobre como a mecânica quântica, a área da física responsável por explorar o comportamento do universo em escalas atômicas e subatômicas, revolucionou a ciência. Estuda-se partículas fundamentais como prótons, nêutrons, elétrons e até mesmo os enigmáticos quarks e gluons. A percepção de que essas partículas podem existir simultaneamente em vários estados até serem medidas desafia sua intuição. Clara se vê impactada pela descoberta de Max Planck sobre a quantização da energia, levando ao nascimento da física quântica. Com a introdução dos quanta, Planck promoveu uma transformação na forma como percebemos o universo, revelando um mundo onde partículas não têm localização definida e só se manifestam quando observadas. O experimento da dupla fenda, proposto por Luigi Broglie, desafia ainda mais essas ideias, mostrando que partículas como a luz podem se comportar tanto como ondas quanto como partículas, dependendo das condições da observação. Essa descoberta fundamental levou Einstein a desenvolver sua teoria sobre o efeito fotoelétrico, trazendo à tona a dualidade da natureza da luz. Clara contempla a influência de Niels Bohr, que propôs níveis quantizados de energia para explicar o comportamento dos elétrons ao redor do núcleo de um átomo, dando origem a uma compreensão mais profunda sobre como átomos emitem e absorvem luz. Durante esta jornada de reflexão, ela pondera sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, que limita a precisão com que podemos conhecer a posição e velocidade de uma partícula, restringindo-nos a cálculos de probabilidade. A equação de Schrödinger e o conceito do colapso da função de onda ilustram como as medições afetam o estado das partículas, encerrando a superposição e revelando uma realidade única. Clara reconhece o impacto profundo da interpretação de Copenhagen, de Niels Bohr, sugerindo que as propriedades de um sistema quântico não são definidas até serem medidas. Clara entende o colapso da função de onda, ou manifestação. Na universidade, Clara reflete sobre como as teorias de Niels Bohr, fundamentais para a física quântica, se manifestam no mundo moderno. Ela considera que, graças a essa área da ciência, possuímos tecnologias como celulares, satélites, televisões, fibras ópticas, micro-ondas, além de computadores quânticos e inteligência artificial. No entanto, ela lembra o lado sombrio da física quântica, como a criação da bomba atômica em 1945. Isso a leva a questionar o impacto dessas ideias na realidade cotidiana. Clara pensa em como percebemos o mundo com nossos 5 sentidos, como se a matéria, o espaço e o tempo fossem fixos, parte de uma máquina newtoniana previsível. Nossa realidade parece ser sólida e estável, governada por leis imutáveis.
Contudo, o século XX trouxe uma revolução silenciosa mas monumental que desafiou essas concepções: a física quântica. A física quântica revela um reino onde a matéria não é tão sólida quanto parece e onde o tempo e o espaço são mais fluidos do que imaginávamos. Clara aprende sobre o campo quântico, visualizado como um oceano de energia e informação existente em todo lugar, dentro e fora de nós. Este campo não pode ser visto ou tocado, mas é sentido pela alma desperta. E conecta todos e tudo no universo. Ele é um mar de potencial puro onde tudo que existe e que pode existir já está contido em estado latente. Como um oceano em que somos apenas gotinhas, mas temos a mesma energia do campo, da fonte, de Deus. Neste campo, tudo está interligado. Tempo e espaço perdem sua rigidez, e causa e efeito não seguem uma coreografia linear. No reino quântico, partículas podem estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo, superposição, conectar-se instantaneamente a grandes distâncias, emaranhamento, e até mudar seu comportamento dependendo se estão sendo observadas ou não. É um reino de probabilidades e realidades latentes que só se solidificam quando observadas. Clara entende que a mesa onde apoia suas mãos parece sólida, mas em nível quântico, ela é predominantemente um espaço vazio, com átomos vibrando em um mar de energia. O campo quântico é o palco invisível onde ocorre essa dança de energia e informação, originando a realidade material. Clara estava em sua aula de física na universidade quando começou a se aprofundar em um conceito que sempre a fascinou: o campo quântico. Ela percebeu que estamos continuamente convidados a explorar esse reino invisível, o reino das possibilidades. Na sala de aula, Clara se imagina como uma exploradora, navegando em um campo de estrelas que representam as infinitas possibilidades do universo. O campo quântico, ela aprendeu, não é apenas uma teoria, é o substrato fundamental da existência onde a criação acontece de forma incessante e magnífica. Imagine que o campo quântico é como um oceano de sonhos, dizia o professor, gesticulando com entusiasmo. É um lugar onde cada pensamento, emoção e intenção que você lança no universo se transformam em ondas nesse mar invisível. É a fonte de todas as partículas e forças que conhecemos. É, na verdade, o verdadeiro campo dos elétrons, dos quarks, do eletromagnetismo e da gravidade. Clara começou a captar a ideia de que nada está realmente separado, que não existem partículas individuais flutuando no vazio, apenas campos, como o campo de elétrons ou o campo de quarks. As partículas, na realidade, são pacotes de energia que emergem dessas ondulações nos campos. O professor continuou explicando: imagine que o universo é como um lago tranquilo e as partículas são como as ondas e marolas que ocorrem na superfície. A matéria, as estrelas, a luz, e até mesmo a gravidade são simplesmente combinações dessas flutuações nesse campo primordial. Clara ficou maravilhada com a ideia de um universo interconectado e fluido, passando de uma visão de coisas sólidas para uma realidade dinâmica e outras revelações. Mesmo aquilo que parece ser o vácuo do espaço está efervescendo com uma energia colossal, refletiu enquanto o professor explicava a energia de ponto zero, uma fonte inesgotável de energia subjacente à realidade. Clara compreendeu que essa efervescência constante significa que o universo está em estado de perpétua criação e recriação, que a rigidez percebida por nós é uma ilusão. O professor destacou: o campo quântico é uma fonte de potencial infinito. Se tudo surge dele, todas as possibilidades também residem nele como um estado latente. Cada evento está disponível como uma possibilidade vibracional dentro do campo quântico. As palavras do professor ressoaram com Clara. Somos participantes ativos na moldagem da realidade, pensou, enquanto a aula continuava. Compreendeu que a vida é uma exploração contínua das infinitas possibilidades que o campo quântico oferece. A cada respiração, temos acesso a esse reino, murmurou Clara pensativamente. Ao avançar em seus estudos, Clara começou a ver o campo quântico não apenas como um conceito abstrato, mas como a estrutura da própria realidade.
É a teia invisível que conecta tudo, o tecelão cósmico, pensou com reverência. Ela encontrou uma ponte que ligava suas explorações científicas à espiritualidade. Clara aprendeu que no campo quântico não há separação fundamental, somos todos interligados. No final da aula, Clara sentiu que estava dominando a compreensão mais empoderadora de todas. Nossos pensamentos e emoções influenciam o campo quântico. Esta é a base para a cocriação da nossa realidade, concluiu Clara. Ela estava pronta para explorar essa nova abordagem e mergulhar mais fundo na teia infinita das possibilidades que o campo quântico oferecia. Clara estava fascinada pela aula de física quântica na universidade. O professor falava com entusiasmo sobre a teoria de Erwin Schrödinger e o célebre experimento mental do gato de Schrödinger. Introduzindo conceitos complexos com clareza, ele mergulhava a turma no mundo intrigante das teorias quânticas. Clara, com olhos brilhando, absorvia cada detalhe daquele cenário inusitado. Imagine uma caixa fechada, explicou o professor, pintando um quadro vívido em palavras. Dentro dela, há um gato, um frasco de veneno e um dispositivo ligado a uma partícula radioativa. Se a partícula decair, o dispositivo quebrará o frasco, liberando o veneno e infelizmente matando o gato. Clara franziu o senho, imaginando a cena. O conceito era ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Mas o que realmente capturou sua imaginação foi o fenômeno da superposição de estados. Como o professor explicou, segundo a mecânica quântica, enquanto a caixa estiver fechada, a partícula radioativa existe em duas condições ao mesmo tempo, decaída e não decaída. Isso implicava que o gato estaria simultaneamente vivo e morto. Ela pensou na implicação filosófica desse experimento. Se não observarmos, a realidade pode existir em múltiplas possibilidades. Isso a fazia questionar: o que define a realidade? E foi aí que o professor introduziu outro conceito intrigante, mencionando o rio Everett III e sua teoria dos muitos mundos. Imagine, ele disse, um universo onde cada resultado possível de um evento ocorre em universos separados. Cada escolha, cada possibilidade cria seu próprio mundo paralelo. Clara ficou perplexa. A ideia de múltiplos universos onde versões diferentes dela poderiam estar vivendo vidas distintas era algo saído de ficção científica, mas a ciência que eles estudavam a tornava estranhamente plausível. 7. Jane Roberts fala sobre algo similar em A Natureza da Realidade Pessoal, comentou o professor, conectando a teoria quântica com ideias filosóficas e espirituais de uma realidade multidimensional. A imaginação de Clara estava descontrolada agora, viajando por universos onde suas escolhas a definiam de maneiras totalmente novas. Ela ficou pensando no que significa realmente viver quando a realidade pode ser tão maleável e complexa. De repente, a aula de física não era apenas sobre fórmulas ou experimentos teóricos, já era sobre as possibilidades infinitas da existência. Quando a aula terminou, Clara saiu da sala com a cabeça cheia de pensamentos. Esses conceitos tinham aberto portas para um novo modo de ver o mundo, não apenas como uma sequência linear de eventos, mas como um tecido intrincado de possibilidades infinitas. A superposição, os muitos mundos, tudo a inspirava a explorar mais, a aprender mais. E, acima de tudo, a questionar a verdadeira natureza do real e do imaginável.